Neste vídeo vamos falar sobre essa obra fantástica, que apesar de um pouco antiga, ela ainda é considerada importante para que a gente possa entender um pouco mais da sociedade na qual a gente vive. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e por aqui eu trago novidades do mundo da computação e do empreendedorismo. E este livro chegou até a mim por diversos caminhos. A primeira pessoa que me recomendou ele foi o professor Paulo, um professor da área de letras, que me disse o seguinte: olha, Marcelo, é um livro de ficção, mas mesmo sendo um livro de ficção, ele vai fazer você pensar. E tudo que ajuda a gente a pensar, vale a pena a gente aprender, vale a pena a gente se dedicar. Seja uma obra de ficção, seja um romance, seja uma obra recente, seja uma obra mais antiga, não importa. Se ela faz a gente pensar, se ela faz a gente raciocinar, vale a pena, porque isso vai aumentar a nossa capacidade de compreensão e também a nossa criatividade. Então esse foi o primeiro caminho que me levou a este livro. O segundo caminho que me levou a esse livro foi quando eu li a obra do autor Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, e o Yuval referencia o George Orwell duas vezes. Ele referencia quando ele fala sobre um governo globalizado, na qual esse governo controlaria todas as pessoas. Então o Yuval Noah Harari fala de um governo global, um governo que tem um controle sobre as pessoas, inclusive controlando a felicidade das pessoas. Isso pode ser bastante perigoso, porque uma manipulação do governo, ou seja, de grandes empresas ou do próprio governo, coloca em risco a nossa liberdade. A outra referência que temos aqui no livro do Yuval Noah Harari sobre a obra 1984 do George Orwell é quando Yuval Noah Harari fala da manipulação e da vigilância que um governo pode exercer no seu povo. Quando ele fala da teletela, né, porque grande parte aqui do livro fala da teletela que monitora as pessoas nas suas próprias casas e, inclusive, se uma pessoa pensar em alguma coisa contra as ideias do poder dominante, né, do governo dominante, esta pessoa já estaria cometendo um crime. É o que ele trata aqui como crime do pensamento. Então vale a pena você ler esta obra. Inclusive o George Orwell tem outras obras que também pode ser interessante você ler. Ele tem A Revolução dos Bichos e Dentro da Baleia e outros ensaios. Então são obras que falam sobre como a sociedade funciona. E é importante que a gente entenda como a sociedade funciona. Eu gosto muito de estudar sobre empreendedorismo e é essencial que a gente entenda o nosso passado, entenda a nossa sociedade, para que a gente consiga sobreviver nela e obter bons resultados vivendo nesta sociedade. Então, uma mensagem muito importante deste livro aqui do George Orwell é com relação à guerra, e muitas vezes essa guerra, essa disputa, né, essa defesa exagerada contra outros povos é apenas uma desculpa para desvio de recursos e também a manipulação da grande parcela da população para que ela faça coisas em interesse de um governo dominante. Então, a guerra geralmente ao longo da história foi utilizada como uma grande desculpa. E a gente precisa entender quais são os reais objetivos que a nossa sociedade precisa defender, precisa estar atenta, porque assim como eu e você, somos uma pequena engrenagem de um grande sistema. É importante que a gente entenda esse sistema para que a gente consiga atuar da melhor forma possível dentro desse sistema. E o autor George Orwell classifica a sociedade em três grupos. Ele chama o grupo dos altos, dos médios e dos baixos. O objetivo dos baixos é apenas trabalhar o máximo que puderem para sobreviver. O objetivo dos médios é derrubar os altos. E o objetivo dos altos é se manter no poder, manipulando tudo e a todos, sendo rígido o suficiente para não deixar as outras duas classes se mobilizarem e sendo flexíveis quando as duas outras classes fizerem muitas exigências. Então tendo uma flexibilidade para que se mantenham no poder. Inclusive o poder, tratado pelo George Orwell, ele é o poder pelo poder. Não tem muito a ver com manter uma família no poder, mas sim manter pessoas que desejam controlar os outros
no poder. Então, quando a gente analisa esse tipo de situação, a gente começa a entender um pouco melhor e muitas vezes a política, ela é um assunto que a gente meio que foge, né? Eu não tenho tempo para falar sobre política, ou não adianta eu falar sobre política. Mas quanto mais a gente se afasta deste assunto, mais é complicado para que a gente entenda ele e para que a gente melhore ele. Então não adianta apenas reclamar. É importante que a gente entenda também e saiba o que está acontecendo. Eu espero que com essas dicas você consiga viver melhor em sociedade. Seja cuidando bem da sua família, se dedicando no seu trabalho, doando alguma coisa, sendo exemplo para alguém, enfim, ache o seu caminho para que você consiga atuar nesta sociedade da melhor forma possível. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!